A verdade oculta no Antigo Testamento. Como Deus prefigurou a Igreja Católica. Você já se perguntou como a Igreja Católica, essa que nós conhecemos hoje, foi prefigurada no Antigo Testamento? Pois é, como Deus, ao longo dos séculos, foi preparando o seu povo para a vinda de Cristo e o estabelecimento da igreja. Hoje nós vamos mergulhar juntos nas Escrituras e vamos descobrir como a história da salvação, desde Adão, passando por Eva, chegando até Jesus, aponta para a fundação da Igreja Católica. O que faremos aqui é um estudo de eclesiologia bíblica. Eu sou João Cláudio Rufino, eu sou doutor em teologia na área bíblica, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia. Há mais de 10 anos eu tenho formado os futuros padres da nossa igreja, futuros diáconos, diáconos permanentes, teólogos que estudam conosco lá na faculdade. E eu sou idealizador também do Instituto Propagador da Palavra, no qual você tem acesso aos mais diversos cursos da área bíblica, teológica e também na área formativa da pregação. Já quero pedir o seguinte, curta esse vídeo, ele é muito, gente, é muito importante esse conteúdo. Para que ele seja enviado para mais pessoas, deixa aí a sua curtida, tem um joinha aqui embaixo. Se inscreve também, tá, para receber as notificações e deixa aqui o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Eu gosto muito de saber o que vocês têm a dizer para mim. Então, deixa o comentário aqui, pelo menos um incentivo. Beleza? Então, nesse momento, nós vamos começar o nosso estudo profundo e vamos manter o máximo aqui de profundidade nas análises que vamos fazer. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que sim, a igreja é prefigurada e gradualmente ela vai sendo revelada por Deus no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus faz assim. Ele vai se revelando progressivamente à humanidade. Ele vai manifestando a sua vontade de formar um povo que tenha uma aliança com ele. E essa revelação culmina na vinda de Jesus Cristo. Ele é entendido, isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, eu dou aula de Hebreus lá na faculdade, eu gosto muito desse texto. Lá é mostrado que Jesus é a expressão máxima dessa revelação divina. E aí, ao olharmos para as Escrituras, percebemos que através das alianças que foram sendo estabelecidas com Israel, desde lá de Abraão, passando por Moisés e os profetas, nós podemos discernir o plano de Deus de constituir um povo de sua própria posse. É assim que está, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 5 e 6, quando o povo de Israel estava lá no Monte Sinai. E Deus fala isso ao povo. Também podemos enxergar isso em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Depois, vai pausando o vídeo e vai anotando todas essas passagens para você fazer o seu estudo. Então, esse povo que aparece ali é a prefiguração da igreja. Tal povo é, portanto, prefigurado como a igreja, e o termo igreja na língua hebraica é kahal e na língua grega é eclesia. O povo do Antigo Testamento forma kahal, forma eclesia, forma assembleia. E é bonito perceber que esse povo, que é prefigurado como a igreja, vai ter o seu pleno cumprimento lá no Novo Testamento, como sendo o próprio corpo místico de Cristo, conforme nos é lembrado pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, lá nos versículos 22 e 23. Então, a igreja vai ser, neste sentido, o veículo de unidade, anota isso, para toda a humanidade, tornando, portanto, possível a comunhão entre Deus e os seres humanos. E tudo isso pela graça e pelo amor de Cristo no poder do Espírito Santo. É por aí que vai o raciocínio do apóstolo Paulo, também lá em Efésios, mas agora no capítulo 2, nos versículos 13 a 18, quando ele fala que Deus
escolheu um povo que é Israel. Esse povo que é Israel é ponte entre Deus e a humanidade, e que em Cristo agora já não há mais dois povos, mas um só, porque o muro da separação foi quebrado. E nesse sentido, pessoal, aqui a ideia é a igreja de fato, enquanto esse povo único, prefigurado já no Antigo Testamento, que vai fazer essa ponte entre Deus e a humanidade. Vamos continuar então, agora falando sobre o Antigo Testamento como uma prefiguração do povo de Deus. Vamos adentrar mais nesse tema, tá? Eu só iniciei até agora. Vamos entrar então nesse momento de forma mais profunda. Então, desde a criação, a intenção de Deus é reunir um povo, e isso é muito visível. Voltando ao texto bíblico, nós temos o matrimônio de Adão e de Eva, que é a primeira união humana, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e essa união se tornará o símbolo da união que Cristo terá com a sua igreja, a qual vai ser descrita como a sua esposa. Paulo fala isso em Efésios 5, 25 até o 32. A família de Noé, na continuidade da história do livro do Gênesis, vai ser preservada do dilúvio. Ela é o remanescente fiel de Deus. Lembra lá em Gênesis 9, por exemplo, ali por volta do versículo 8? Esse remanescente fiel de Deus, prefigurando a igreja aqui, vai aparecer. A igreja vai ser entendida como um refúgio contra o caos do próprio pecado. Quando a gente continua olhando para as Sagradas Escrituras, a gente chega em Gênesis, lá no capítulo 12, aparece a figura de Abraão. Abraão vai ser entendido como nosso pai na fé. Paulo fala a respeito dessa temática lá em Romanos capítulo 4, e ele fala que ele, como pai na fé, recebeu a promessa de que a sua descendência surgiria dela um grande povo, uma grande nação, o qual encontraria o seu cumprimento não apenas em Israel, mas em todos os que creriam. E aí nós voltamos a Gênesis capítulo 12, quando Deus fala a Abraão que nele todos os povos da terra seriam abençoados. Isso já está ali no capítulo 12, dos versículos 1 até o 3, você pode olhar lá. Isso é retomado na teologia paulina em Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, aparece essa mesma compreensão teológica. Aí a gente continua na história. Vem Moisés, o líder da libertação de Israel lá do Egito, ele conduz o povo à terra prometida, e nós sabemos bem que Moisés, ele libertou o povo de Israel da escravidão. Cristo vai libertar a humanidade do pecado e da morte. Essa é a visão, por exemplo, apresentada em Romanos 8, versículo 2. Paulo fala sobre isso. Então, Jesus vai ser compreendido como um novo Moisés. Aliás, eu já falei isso aqui em outros vídeos do canal, para os meus alunos do Bíblia Play, que é a minha escola de estudos bíblicos online, onde nós temos mais de 70 cursos, mais de 600 aulas. Eu explico a respeito disso lá nas aulas a respeito da cristologia bíblica, a respeito dos evangelhos sinóticos. Jesus vai ser visto, sobretudo em Mateus, dessa forma, como novo Moisés. Tá? Então, nesse sentido, nós temos aí alguma prefiguração posta no Antigo Testamento em relação àquilo que será a igreja. Já já eu vou desenvolver mais essas ideias com vocês. Quando a gente continua na história do povo de Israel, a gente chega até o rei Davi. Davi vai ser ungido por Deus e ele é, portanto, a figura do Messias que ia governar um reino eterno. O Senhor fala isso para ele em 2 Samuel, lá no capítulo 7. Quando você chega ali na altura do versículo 12 e continua, Deus faz uma promessa, que o trono de Davi nunca cairia, seria eterno. Agora, sabemos que isso se cumprirá em Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 32 e 33, logo no começo do anúncio do anjo Gabriel a Maria, aparece essa ideia. Então, da linhagem de Davi, viria o Salvador que estabeleceria a igreja como um povo. Isso, pessoal, como um povo, como um povo.
Mateus capítulo 4, versículo 17, transmite essa ideia para nós. Então, no Antigo Testamento, grandes figuras de liderança do povo vão aparecer e todas essas grandes figuras, na teologia do Novo Testamento, serão entendidas como prefiguração de Jesus. Esse dado ele é muito importante. E daí, então, a gente precisa passar para o tema que é a igreja como cumprimento desse plano de salvação. Toda essa preparação lá no Antigo Testamento vai culminar na vinda de Cristo. E ao escolher os 12 apóstolos, a gente tem essa escolha lá em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, Jesus está dando início à constituição da igreja. Neste caso, o 12, inclusive, se refere ao número das 12 tribos de Israel. Jesus, então, está constituindo esta igreja que é católica, e neste sentido, precisamos entender, o termo católica significa universal. Então, a igreja é universal, enquanto ela é destinada a propagar esta mensagem de salvação por todas as nações da terra. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é repetido lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 13, por exemplo. Então, essa comunidade vai ser o cumprimento do desejo de Deus de estabelecer uma aliança eterna com o seu povo. Seu povo que já aparece dentro do Antigo Testamento e tem a sua continuidade, sobretudo, na igreja. E aí que vem o detalhe. Essa nova e eterna aliança, a partir do qual a igreja é essa continuidade de Israel, é promessa feita por Deus já lá nos profetas. Jeremias capítulo 31, versículo 31 seguintes. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 seguintes. Deus vai firmar uma nova aliança. E a igreja vai ser um instrumento. Ela vai ser um instrumento pelo qual a graça de Cristo vai ser transmitida ao mundo. E como é que isso vai se dar? Mediante os sacramentos e mediante o anúncio da palavra. Olhe lá para Efésios capítulo 3, versículos de 9 a 11, onde lá se fala uma só fé, um só batismo e tudo mais. Ali está constituída também essa ideia. Agora a gente entra no tópico de Cristo, que estabelece uma igreja visível e também institucional. Por quê? Porque Jesus não apenas chamou os seus discípulos, os 12 apóstolos dentre os discípulos também, dando-lhes autoridade para ensinar, para governar, para santificar o seu nome, como ele mesmo fala em Mateus capítulo 16, 18 e 19, Mateus 18, 18, não apenas constitui aqueles 12 para uma missão pequena, mas neste sentido, para serem aqueles que vão encabeçar esta continuidade de Israel na nova e eterna aliança de Cristo. Esse ponto ele é muito importante. E aí, quando a gente olha para Mateus 16, 18 até 19, Jesus mesmo vai prometer a Pedro e a todo o colégio dos demais apóstolos, e portanto depois também para todo o povo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E que neste sentido ela estaria até o fim dos tempos, como nos assegura Mateus capítulo 28. Versículo 20. Então, através da eleição de Pedro como rocha sobre a qual o Senhor funda a sua igreja, ele, o Cristo, institui o papado. Jesus mesmo diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E essa é uma expressão que é dada para justamente mostrar que ele tem poder neste sentido de liderança. E isso vai ser confirmado onde? Isso vai ser confirmado lá na frente, em João, no capítulo 21, quando o próprio Jesus chega para Pedro e fala para ele: olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nesse sentido, a imagem que está sendo utilizada é uma imagem de pastoreio, e vale lembrar que dentro dessa dimensão do pastoreio,
a gente tem que entender o antigo Israel, porque o antigo Israel era visto como o rebanho do Senhor. Olha que interessante. E Jesus chega para Pedro lá em João 21 e diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Então ele recebe autoridade para apacentar, para cuidar, e nesse sentido é que nós entendemos a continuidade apostólica. Então, vamos olhar para o Pentecostes. Os apóstolos, eles vão dar continuidade a um processo de sucessão. Eles vão nomear para continuar o ministério Matias. E isso significa muito porque essa escolha também é para a preservação da unidade da igreja enquanto povo de Deus. A restauração do número 12, após a morte de Judas Iscariotes, o traidor, com Matias no lugar, é para mostrar esta ideia. Atos capítulo 1, versículo 20 até o 26. E aí nós entendemos também algo a respeito desta sucessão apostólica na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Eu não vou comentar aqui agora isso não. Mas o fato é que sim, existe uma sucessão apostólica e essa é fundamentada no próprio Espírito Santo, porque é ele o garantidor dessa continuidade e dessa autoridade da doutrina do próprio Cristo ao longo dos séculos. Leia lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Então sim, a igreja é um único povo. A igreja é católica porque ela é a ponte entre Deus e toda a humanidade. Todos os povos, todas as nações. E, portanto, ela será identificada como esse novo Israel de Deus, fiel às promessas de Deus desde o Antigo Testamento e fundada nesse ministério apostólico a partir de Pedro e os outros 11, formando os 12, passando essa sucessão ao longo do tempo, pessoal. Daí nós entendemos a Igreja Católica é uma igreja una. Ela é uma igreja una. Ela não pode ser dividida, porque o povo de Deus não se divide. Esse é o querer, é o desejo de Deus, inclusive na oração sacerdotal de Jesus, na última ceia, no Evangelho de João. Então lá, Jesus no capítulo 16, 17, naquele momento áureo da ceia, ele vai pedir: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Esse é o ponto. Então a igreja é una. Essa é uma das 4 notas da igreja. Ela é una. E aí, com mais de 30 mil denominações cristãs, como a gente pode identificar a igreja que Cristo fundou, verdadeira? As escrituras são claras, pessoal. Já falei, Jesus dá autoridade a Pedro, dá a ele as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Portanto, ele tem uma autoridade singular sobre a igreja. Mas absolutamente ninguém nas Escrituras vai receber essa autoridade singular. Portanto, ele, enquanto o primeiro Papa, daí nós entendemos que o termo Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, ele, enquanto o primeiro Papa, inicia uma linha ininterrupta de sucessão. Então, Pedro vai passar para Lino, Cleto, Clemente, e daí por diante até chegar ao Papa Francisco, que é o Papa de número 265. Todos eles são sucessores de Pedro. E os bispos, sucessores dos demais apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. E, portanto, nesse sentido, o Papa, que representa essa sucessão apostólica desde Pedro até os dias de hoje, ele mantém a autoridade que foi dada à igreja, esse povo uno, já prefigurado desde o Antigo Testamento para ligar céu e terra, com a autoridade de ligar e desligar. Então é muito importante isso. E aí, então, a partir dessa perspectiva, precisamos compreender as 4 notas da igreja. Então, quando voltamos ao credo niceno, por exemplo, lá ele afirma que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Professor, por que não põe romana? Porque Roma, pessoal, neste sentido, tá? É a sede da igreja. Então, Roma é a sede da igreja. E se um dia cair uma bomba, o Vaticano for destruído e a igreja tiver que se mudar para outro país,
ela deixa de ser una, santa, católica, apostólica? Não. Então, Roma não é nota da igreja, é só designação de onde ela tem a sua sede. E claro, o termo romana vai designar também uma questão litúrgica e tudo isso que eu não vou comentar agora. Mas, de todo modo, são essas as 4 notas essenciais desta única igreja verdadeira, que de alguma forma já está posta, não é, toda essa teologia em Efésios capítulo 4, versículos 3, 4, 5, 6, dá uma olhada, você vai ver. Então a igreja é una como Cristo orou na última ceia. Por isso que eu entrei aqui também nesse tópico. Vai lá em João 17, 21. Ela é santa também. Mas por que ela é santa? Porque o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. E nesse sentido, o corpo de Cristo é canal da graça de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 até 27. Ela também é católica. Por quê? Porque ela é universal, ela abarca a plenitude da verdade de Cristo, ela deve ser aquela que leva para todas as nações o evangelho. Mateus 28, 19 e 20, pessoal. Lembrando que o termo católica vai ser usado no ano 100 por um discípulo direto do apóstolo São João. Então, vai estar lá o nome católico, católica. Qualquer dia eu posso explicitar isso melhor para você, mas é muito interessante. Então, vamos para a nota apostólica. Apostólica por quê? Porque ela preserva essa sucessão dos apóstolos que eu estava falando, sendo, portanto, essa sucessão aquela que assegura uma transmissão fiel do evangelho. Lembra o que Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, pessoal. Portanto, a igreja como um único povo não pode ser dividida. A igreja como um único povo é vontade de Deus já prefigurada no Antigo Testamento. A igreja como um único povo de Deus é aquela que tem as chaves para ligar e desligar, sendo ponte entre a humanidade e Deus. Então, todo cisma, todo racha na igreja é nocivo à vontade do próprio Deus em Cristo Jesus. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Desse modo, então, a igreja católica não apenas ela vai preservar a verdadeira fé apostólica, mas também, além disso, ela vai ser um instrumento de salvação que Cristo estabeleceu no mundo, pessoal. Então, todos os meios de salvação que a gente tem, a graça de Deus, os sacramentos, o ensino apostólico, tudo isso subsiste plenamente na Igreja Católica Apostólica, una, santa. E neste caso, a gente precisa entender, isso é reafirmado pela Igreja ao longo dos séculos, inclusive no último concílio ecumênico que tivemos, que é o Concílio Vaticano II. Olha lá o documento Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática para tratar a respeito do mistério da Igreja, lá no número 14. Você vai ver. Então a Igreja, pessoal, continua sendo a coluna, o sustentáculo da verdade, como está lá em 1 Timóteo 3,15. Ela continua sendo a única comunidade onde a plenitude dos meios de salvação pode ser encontrada. A gente respeita os irmãos de outras tradições cristãs e tudo isso, mas não podemos abrir mão desta verdade. Se Deus prefigurou na igreja o seu único povo, um único povo não pode ser 2, 3, 4, 5, 6, mas um único povo, a partir da igreja, que vai ser estendido como possibilidade para toda a humanidade fazer parte desse povo. É isso, pessoal. Isso é maravilhoso e nunca se esqueça disso. Você que é católico, apostólico, romano, entendeu agora o que é o romano? Entenda, você, meu irmão, está no lugar certo. E eu tenho certeza que você quer estar no lugar certo. E é porque você quer estar no lugar certo que você tem que buscar conhecimento. E eu estou aqui justamente para querer te ajudar. Estou aqui para isso. Nesse canal aqui, gratuitamente, você tem centenas e mais centenas de vídeos explicando as Sagradas Escrituras. E se também você quiser dar um passo a mais e estudar comigo sobre Bíblia, tem o Bíblia Play,
que é essa plataforma de estudos bíblicos online, que é uma assinatura que você faz anualmente e você vai ter acesso a muitos e muitos e muitos conteúdos de Sagradas Escrituras, porque você precisa, como católico, entender de verdade a Bíblia. O link está aqui, então você pode fazer parte comigo, vem estudar comigo, tá? Eu ensino lá o que eu ensino dentro da faculdade de teologia para os futuros padres, mas com uma linguagem acessível, simples, que você vai conseguir entender muito a respeito da palavra de Deus. Tá bom? Então, para terminar esse vídeo, deixa o seu like, também deixa aqui o seu comentário, coloca a sua pergunta, fala o que você achou desse vídeo, deixa uma palavra de incentivo, enfim, é importante você comentar aqui e também envia esse vídeo para mais pessoas, porque nós católicos precisamos compreender esse mistério no Antigo Testamento que está ali já, a prefiguração daquilo que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Deus abençoe, estamos juntos até o próximo vídeo. Valeu!